Olá pessoal, aqui é o professor Rogério Bilibil, canal Professor Bilibil Responde. E hoje nós vamos abordar um tema que sugere uma certa polêmica, mas a gente usa a ciência. A ciência não cria polêmicas. Então vamos tentar trabalhar de forma científica um tema que gera polêmica. Esse tema também nos chegou por e-mail, né? Como eu já falei em outros vídeos, quem não quiser colocar nos comentários, coloque a sua contribuição via e-mail. professorbilibilresponde@gmail.com. professorbilibilresponde, tudo junto, @gmail.com. Pois bem, eu não posso nominar o nome da pessoa porque ela não deixa o nome no e-mail e o nome de usuário do e-mail é uma série de letras e números e não permite que eu faça a identificação da pessoa, né? Mas enfim, né, a gente vai atender porque a dúvida do nosso internauta é a seguinte, né? Vamos dizer assim, o antagonismo entre conservadores e progressistas é a principal pauta da eleição presidencial de 2022, né? Bom, todos sabem, né, que a eleição está polarizada em torno da candidatura do ex-presidente Lula e do atual presidente Bolsonaro, né? Eu acho que isso todos já perceberam, que as pesquisas e mesmo a repercussão, né, nas ruas, enfim, né, indicam que esses são os dois principais candidatos, né? E eu entendo, né, estou aqui fazendo uma dedução da motivação da pergunta, de que um dos candidatos representa o conservadorismo e o outro candidato representa uma visão mais progressista da sociedade, né? E a pergunta é se esse embate de ideias é o fator decisivo, né, para os rumos da eleição, né? Bom, essa é uma pergunta assim que ela é bastante subjetiva, né? E eu acho que dificilmente ela será respondida com dados, né? Existem o que as pesquisas nos trazem, mas das pesquisas que eu olhei, elas são mais assim no sentido de mostrar cada segmento, né, como que ele manifesta a sua preferência eleitoral, por gênero, por faixa de renda, por região, por religião, né, por um outro fator assim, mas não é algo que você possa extrair de um estudo estatístico, né, como é uma pesquisa em relação à intenção de voto. Então, assim, o que eu posso, mediante o meu conhecimento histórico e mediante a minha postura como cidadão, que acompanha o cotidiano do país, né, o que eu posso dizer é o seguinte: eu acho difícil que um fator seja determinante para o eleitor escolher o seu candidato, né, determinar o seu voto. O Brasil é um país bastante grande em termos de área geográfica e em termos de população. Nós estamos entre os top 5 aí no mundo, tanto em população quanto em extensão territorial. Então isso quer dizer que nós temos aí em torno de 150, 160, não sei, milhões de eleitores. E eu acho que é um universo gigantesco para você atribuir que um fator vai ser decisivo para que a população escolha o seu candidato. Eu acho que essa questão entre uma postura mais conservadora e uma postura mais progressista certamente vai fazer com que pessoas definam o seu voto. Acho que esse fenômeno existe. Difícil quantificá-lo, mas ele existe. E mais, ele pode existir concomitante a outros fatores, né? Por exemplo, como é que um ambientalista define o seu voto hoje? Se um ambientalista coloca, né, redundantemente, o ambientalismo como principal plataforma, né, da sua inserção política, certamente ele vai poder fazer a sua escolha. Se alguém vai pelo rumo da educação como principal fator de decisão do voto, também ela vai poder fazer a sua escolha.
Acho que fica nítido entre os dois candidatos as propostas em relação a esses dois segmentos. E talvez eu podia desdobrar aqui em mais outros segmentos. O que eu quero dizer com isso é que existem entre os dois principais candidatos diferenças de pensamento, de postura e de atitude. Porque um já foi presidente, o outro é o atual presidente. Então eles já têm um histórico enquanto gestores do país do que eles podem, não podem, do que eles querem fazer, do que eles não querem. Então, não se trata de um candidato que nunca, né, como o atual presidente em 2018, ele tinha essa questão, que ele nunca havia sido presidente. Né? Hoje já não existe mais isso. Hoje ele já tem um mandato para as pessoas poderem avaliar. Então, esses dois candidatos, eles têm um histórico. E, portanto, as pessoas podem comparar, né, aquilo que elas desejam em termos de país com as realizações dos candidatos. E eu acho que esse é o principal motor da escolha do voto. E acho que essa questão do conservadorismo e do progressismo, vamos dizer assim, né, de uma atitude mais progressista, ela pode estar, digamos assim, inserida nesse contexto, mas não ser unicamente, né, a questão que vai definir o voto. Embora, como eu já falei, isso possa ser válido para algum eleitor. Algum eleitor dirá, eu sou uma pessoa conservadora e, portanto, meu candidato tem que ser um conservador. Eu acho que isso é perfeitamente factível que a gente pense que vai acontecer. E o reverso é verdadeiro também. Eu sou uma pessoa progressista e quero que o candidato que eu vou votar também tenha essa característica. Né? Então isso é válido, com certeza. Mas eu acho que nós precisamos ver a escolha do eleitor, né, sobre vários aspectos. Né? Além destes que eu citei, eu acho que a questão da religião, né, ela também é um aspecto a ser analisado. Eu acho que muitos brasileiros vão definir o seu voto a partir de uma motivação religiosa. Né? E eu falo isso sem fazer nenhum juízo de valor à escolha, só estou tentando entender como o brasileiro vai exercer o seu direito de voto na próxima eleição. Então, pode ser, a religião também pode ser um fator que vai fazer com que as pessoas definam o seu candidato. Né? Eu já vi manifestações, tanto nas mídias digitais, quanto com pessoas que eu conheço, que eu convivo, da minha cidade, de outras cidades, que dizem o seguinte: eu não tenho preferência por ninguém. Eu observo a realidade do país e se ela está me agradando ou não. Ou seja, é uma escolha, vamos dizer assim, apolítica, mas ao mesmo tempo é uma escolha política. Ou seja, essa pessoa não se seduz por nenhum partido, por nenhum candidato, mas sim por aquilo que ela deseja que aconteça na vida do país, e ela vai escolher a pessoa que ela entende ser a mais adequada para que aquilo ocorra. Né? A questão, por exemplo, do poder aquisitivo do salário mínimo, eu acho que vai ser também um definidor de voto de milhões de brasileiros. Né? Quem tem poucos recursos econômicos tende a fazer uma leitura muito maior, muito mais intensa do curto prazo. Se ganhar fulano, o que vai acontecer comigo? Se ganhar Beltrano, o que vai acontecer comigo? Então, esse também é um fator que vem a se somar na questão, né, do conservadorismo e da visão progressista. Para encerrar, pessoal, eu quero dizer que esse embate entre conservar ou progredir, eu acho que ele é inerente à sociedade humana. Sempre haverá quem deseje a mudança e sempre haverá quem deseje a permanência, a conservação. E mais, gente, para confundir vocês um pouquinho mais ainda, eu acredito que todos nós temos um pouquinho de cada um dentro de nós. Eu vejo por mim, eu tenho valores que eu acho que a sociedade deve conservar, não deve perder. Acho que tem valores que a sociedade precisa rediscutir. Né? E talvez você pense assim também. E isso faz de você um conservador ou um progressista? É uma questão a se perguntar. Né? É claro que a gente identifica como conservador aquele que tem aversão à mudança, aquele que quer conservar tudo, né? E como progressista aquele que acha que tudo precisa ser reformado. Isso fica mais visível.
Mas no fundo, né, a realidade nunca é somente de duas cores, ela tem diversas matizes, né? Então eu acho que todos nós temos um pouquinho de conservador, um pouquinho de progressista dentro de nós. E isso deveria ser um motivo para a gente ver no outro, né, não um adversário, não um inimigo, não alguém que a gente deve deter um antagonismo em relação a ele, mas sim alguém que a gente pode aprender com ele. Alguém que a gente deve interagir de uma forma pacífica, educada, civilizada e entender por que ele é conservador, por que ele é progressista. Será que é só uma teimosia de caráter dele? Ou será que ele tem fundamentos para dizer e fazer o que ele faz? Então eu acho que essa reflexão ela teria mais sentido assim se a gente usasse disso para promover um pouco mais de ética, um pouco mais de civilidade, um pouco mais de harmonia ao nosso país, porque sim, aí eu tenho que concordar com o autor da pergunta, essa questão do conservadorismo e da visão progressista, ela carregou um pouco o ambiente, ela turvou um pouco o ambiente, a ponto de haverem, né, exageros aí, eu não vou entrar no mérito disso, né, já falei várias vezes que a gente não quer criar polêmica aqui no canal, mas o Brasil está se tornando, em alguns pontos, em alguns aspectos, em alguns locais, se tornando perigoso devido ao embate de ideias, né? Isso, gente, isso é inadmissível para um país que se pretenda civilizado. E é mais inadmissível ainda na era da informação digital, quando nós temos acesso a tantos pontos de vista, a gente tem que estar preparado para conviver com eles, né? Convenhamos, vamos fazer então desse país um lugar mais seguro, mais calmo, onde a gente tem espaço para discutir, para dialogar, porque é aí que a gente vai aprender, é aí que a gente vai se desenvolver e é aí que nós vamos, pela via do conhecimento, fazer um Brasil melhor. Esse é o nosso objetivo com o canal. Então deixe o seu like, deixe a sua inscrição e traga as suas dúvidas, traga as suas contestações. Vamos fazer um debate civilizado que vai ser bom para todos nós vamos sair ganhando. Isso aí, um abraço.